Olá, alunos, sejam muito bem-vindos à quarta semana da disciplina Seminário Temático de Formação 3. Vamos recapitular um pouco do que nós já vimos até agora. Na primeira semana nós tiramos quaisquer eventuais dúvidas que vocês tinham, das disciplinas anteriores de Seminário Temático de Formação e vocês compartilharam tudo que já desenvolveram até então. Na segunda semana vocês leram artigos atualizados, de 2015 em diante, para ajudar na construção do tema de vocês, para que vocês pudessem saber sobre o que estão pesquisando e o que estão escrevendo dentro da temática que vocês desejam pesquisar. Já na última semana, vocês delimitaram o tema de pesquisa, assim como o objeto de pesquisa do trabalho de vocês. Então chega um momento muito importante, que é a definição do problema de pesquisa. Vocês vão ver na plataforma, com os materiais que nós compartilhamos, que foram disponibilizados aí para vocês pesquisarem 2 obras, além de um arquivo que eu compartilhei também, que auxiliará na construção do passo a passo do problema de pesquisa, da justificativa e dos objetivos, o geral e os objetivos específicos do trabalho de vocês. Portanto, consultem esses materiais que eu compartilhei, sejam as obras, sejam o documento em que vocês percorrerão o passo a passo, mas a minha dica aqui para esse vídeo é que vocês tenham aí papel e caneta na mão para fazerem anotações sobre dicas importantes que eu, ao longo dos anos, orientando o trabalho de conclusão de curso, eu aprendi e compartilho com os alunos, seja das bancas ou das orientações, e obviamente com o aprendizado que eu também recebo, que eu compartilho dos alunos, eu posso ajudá-los nesse momento a correta definição do problema e dos objetivos. Então, para a gente começar, vocês vão ver aí que eu trouxe alguns tópicos que validam um problema de pesquisa de qualidade, que é primeiro, que ele deve ser claro e deve ser preciso. Qualquer pessoa, qualquer leigo que vai ler o seu trabalho precisa entender qual que é a pergunta que você está fazendo. Segundo, ele tem que ter a possibilidade de uma solução. Pode ser que no final do trabalho você responda que não alcançou algum objetivo que você desejava, mas não alcançar o objetivo também faz parte da resposta do problema. Então ele não pode ser algo abstrato de uma maneira que você não consiga buscar durante os objetivos específicos que nós vamos explicar aqui hoje, chegar em uma conclusão, chegar no resultado lá na frente. Importantíssimo o terceiro tópico que eu trouxe para vocês, está escrito na plataforma. Deve ser formulado como uma pergunta. Então tem que ter interrogação no final, fazer assim, de frente para a câmera. Tem que ter uma interrogação no final. Uma pergunta vai começar com como, o que, porquê, e no final vai ter um ponto de interrogação. Tem que ser uma pergunta. Não formule questões com dicotomia, onde você consegue responder sim ou não. O aumento dos impostos pode contribuir para tal área? Sim ou não? Essa não é uma pergunta em que nós devemos colocar dentro de um trabalho. Evitem, então testem. Ao escreverem o problema de pesquisa de vocês, verifiquem se existe a possibilidade de responder como sim ou não. Se houver a possibilidade, significa que está errado. Deixa eu fazer aqui mais uma ponderação em relação ao que vocês vão entregar essa semana. Vocês entregarão para mim o problema de pesquisa, objetivo geral, objetivos específicos e a justificativa. Nós temos mais elementos que estarão contidas na introdução do trabalho, mas elas serão explicadas, os demais elementos serão explicados na nossa próxima semana. Nessa semana nós vamos focar nesses 4 tópicos que vocês entregarão: o problema, os objetivos e a justificativa. Muito bem. O que então é um problema? A gente pode definir um problema científico, que é o trabalho de vocês da natureza científica, como uma questão cuja resposta ainda não é conhecida. Então, cuidado para você, ao começar o seu trabalho, não estar viciado, Tenha essa atenção de você não estar viciado com questões de rotina, seja do seu trabalho, do seu dia a dia, para acreditar que já sabe a resposta para aquele problema. Então, a gente entende que é uma questão cuja resposta ainda
não é conhecida. E o trabalho de vocês ao longo né, do trabalho, a maneira que ele for se desenvolvendo, ele deverá apresentar as possíveis respostas que vocês forem encontrando. Bom, como nós falamos, ele deve ser claro, ele deve ser preciso, qualquer pessoa leiga precisa entender o seu problema. Deve ser formulado com uma pergunta, deve ser suscetível a uma solução e, como eu já falei com vocês, é muito importante, isso eu vou repetir, que seja uma pergunta. Muitos artigos americanos, eles começam o trabalho com a pergunta. Então, ao invés de ter toda a contextualização, a introdução e só depois chegar no problema, tem muitos artigos que já começam com o problema, para vocês verem a relevância que tem um problema de pesquisa. É justamente o que você quer responder com o seu trabalho. Então, como nós falamos, né? A questão ainda tem resposta desconhecida para você e o seu trabalho buscará apresentar as possíveis soluções. Sobre a justificativa, que é algo que eu também peço para vocês, eu já fiz esse comentário até no vídeo anterior, mas vale a pena salientar novamente. Você precisa destacar a relevância do seu estudo para você, quais são as contribuições acadêmicas para as organizações eventualmente pesquisadas e afetadas no seu estudo. Para a sociedade também, o que a sociedade pode ganhar com o seu trabalho. Então, dentro da introdução, você vai ter que, de maneira textual, apresentar a justificativa. Bom, vamos partir então para o objetivo geral. Eu já falei de 4 tópicos que vocês devem entregar, já falei de problema, já falei de justificativa. Quando a gente fala de objetivo geral, entendam isso, pessoal, é praticamente o problema de pesquisa sem a interrogação. É quase que uma cópia. Então, fica aqui a lição. É importante que problema de pesquisa e objetivo geral estejam conversando, estejam em sinergia. Então, ele vai determinar com clareza e objetividade o propósito do pesquisador com a realização da sua investigação. Como eu falei, ele deve estar em plena sintonia e ele é quase uma repetição sem o ponto de interrogação. Nós vemos muitos trabalhos de conclusão de curso onde o problema nos mostra um direcionamento e o objetivo geral aponta para outro lado completamente distinto. Então vamos dar um exemplo aqui para ficar claro. Problema de pesquisa. Que competências devem ser priorizadas nos programas de capacitação gerencial da empresa Beta? É uma pergunta. O objetivo geral. Identificar, então colocamos um verbo, tá? Com base nas características da organização estudada, as principais competências que deveriam ser enfocadas nos programas de capacitação gerencial promovidos. Problema de pesquisa e objetivo geral em plena sinergia. Qualquer coisa, retorna o vídeo para quando eu comecei a falar do problema, escute e transcreva até o final da minha fala, até o final do objetivo geral. Então, volta o vídeo, escuta o problema de novo, escuta o objetivo geral de novo e anota para vocês verem como que os dois conversam, como que os dois têm sinergia. Já os objetivos específicos que vocês também apresentarão, eles aprofundam as intenções expressas no objetivo geral. A gente pode falar que é o caminho que vocês buscarão e não os resultados esperados. Tem muita gente que confunde e já coloca resultado esperado, aumentar a produtividade da empresa. É um objetivo específico? Não, isso é um resultado. Outro objetivo específico, implantar um sistema de gestão. Isso não é objetivo específico, isso é um resultado esperado a partir de um estudo. Então, o objetivo específico ele vai mostrar claramente o que você fará para que esse estudo tenha resultado. Então, vamos trazer aqui exemplos, né? Distinguir o conceito e aplicação da gestão por competências, levantar informações sobre história, cultura e principais desafios enfrentados pela organização estudada, identificar os principais desafios que costumam ser enfrentados pelos gestores da organização, relacionar os desafios enfrentados com as competências profissionais desejáveis para os gestores. Então vamos lá, alguns elementos sobre o objetivo específico. Começa com o verbo no infinitivo. Olha isso que eu falei. Distinguir, levantar, identificar, relacionar. Todos verbos no infinitivo.
E observem que eu gero quase uma linha do tempo, quase um caminho, aprofundando o que eu desejo alcançar no objetivo geral. Nesse tópico, nesse caso dos objetivos específicos, é interessante que você liste em itens, em tópicos. O problema é textual, o objetivo geral é textual, mas os objetivos específicos serão listados em tópicos, tá? Sempre começar com verbos na infinitiva, é importante reforçar, e usar apenas verbos de sentido preciso. Vou dar exemplos para vocês de bons verbos para serem utilizados. Identificar, relacionar, distinguir, levantar e determinar. Fica aqui a dica, pesquisem sobre taxonomia de Bloom. E aí quando eu falo Bloom, B-L-O-O-M, taxonomia de Bloom. E vocês verão lá uma série de verbos classificados em categorias que vocês podem lançar mão, podem utilizar para terem aí uma boa coerência com os objetivos específicos que vocês desejam alcançar. Mas existem verbos também que não são adequados, como conhecer, estudar, desenvolver e fazer, porque eles são genéricos. E uma vez que eles são genéricos, observem a diferença. Quando eu coloco identificar, relacionar, distinguir, né, que é diferenciar, levantar, que é realizar um levantamento, eu estou sendo muito claro nas ações. Mas quando eu falo conhecer, o conhecimento ele pode se apresentar de múltiplas formas diferentes. Estudar também pode apresentar múltiplas facetas. Desenvolver, o que é desenvolvimento? E fazer. Observem quantas possibilidades de aplicação da palavra fazer eu tenho. Portanto, evitem principalmente esses 4 verbos que eu aqui citei. Cuidado para serem bem específicos e é basicamente isso que vocês entregarão. É um arquivo com problema, objetivo geral, objetivos específicos e justificativa. Percebam que a gente já está com o tema bem definido na semana passada, problema, objetivos e justificativa nessa. Depois nós vamos colocar tudo isso em um arquivo só, complementar na semana passada, na semana que vem, concluindo a introdução, e aí vamos ter contextualização, tema, problema, objetivos, justificativas, hipóteses. A introdução vai estar bem recheada, bem robusta, e a partir daí nós vamos vamos conseguir partir para o referencial teórico. Espero que os arquivos, que esse vídeo e que o material que está na plataforma sejam relevantes, sejam importantes para a construção de vocês, e aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço.